Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso programa sobre comunicação. Hoje falamos da arte de ensinar e das formas de aprender. Partilhar conhecimento é um ato de comunicação e os alunos são uma audiência exigente. É dia para falar de fórmulas para ensinar e para aprender melhor. E já agora, para não perderem outros episódios, visitem a página Pergunta Simples para subscrever gratuitamente o podcast perguntasimples.com. Hoje falamos de educação. A escola aborrecia muito, tenho de confessá-lo, em particular a escola secundária. As matérias eram, na sua grande maioria, aborrecidas e o estímulo à curiosidade era normalmente baixo. E cá fora, no mundo, havia tanta coisa interessante, tantos porquês, tantos temas fascinantes, tantos livros para ler. Mas a escola era uma obrigação e, por isso, era para fazer e para levar a sério, mesmo quando pensava que muito daquele conhecimento não me iria oferecer grande coisa para o meu futuro. Mas reduzir o meu percurso pela escola a isto é claramente insuficiente. É que houve momentos de fulgor, de curiosidade, de frenesim do conhecimento. Hoje, para mim, é fácil perceber que esses momentos aconteciam quando se juntavam três coisas. Um professor com capacidade de gerar em mim e na turma emoções, a matéria gerar curiosidade e, principalmente, a minha possibilidade e liberdade de reinventar essa informação dentro da minha cabeça. Havia também um fator X, os professores que acreditavam nos alunos, em comparação com aqueles que cultivavam uma espécie de indiferença por nós. Fui em busca de um professor que tem esse fator X. É o professor Rui Correia, das Caldas da Rainha. É professor de História premiado e escreveu um livro a contar como cativa os alunos. O link está na página perguntasimples.com. Mas para já fiquem com a conversa. Quis saber desde logo o que leva este professor a ter uma paixão indisfarçável pela arte de ensinar. Isso é fácil. É ver as mudanças a acontecer à nossa frente. E a demora, gosto muito da demora. Gosto da ideia de que as coisas não se façam, que Roma e Pavia não se construam num dia. Gosto muito de ir percebendo quais são as pequeninas coisas que fazem com que alguém se entusiasme por qualquer coisa. E depois há esta coisa ainda por cima fascinante que é a responsabilidade que nós temos, não apenas como pessoas, mas como pessoas que lidam com outras pessoas, de ir encontrando vocações, de ir encontrando as paixões dos outros, não é? Aquilo que me apaixona é ver essas paixões a aparecer, é compreender que um miúdo não sabe o suficiente sobre si para perceber que é muito bom numa coisa e poder estar no lugar certo, no momento certo, para lhe dizer, eu acho que isso era um sítio, isso era uma coisa que tu não devias continuar a avançar, és muito normal nisso, acho que esse talento que tu tens não é assim tão extraordinário, experimenta outra coisa, ou então melhora, trabalha mais nisso, porque isso não está ainda, isso ainda é muito médio, há muita gente a fazer muito melhor do que o que tu estás a fazer. Eu vou-te mostrar as 13 pessoas que eu conheço que fazem isso que tu fazes melhor. E isto é esse acompanhamento desde que amável e verdadeiramente interessado, é uma coisa incrivelmente útil que os pode fazer poupar imenso tempo. Ou seja, não estou a dizer para lhes destruirmos os sonhos, mas pelo contrário, ajudá-los a construir tudo isso, mas com uma, sei lá, fazendo-os beneficiar também da cultura que nós temos e da experiência que nós temos e que eles não têm. Como é que se faz isso? Como é que se faz esse diálogo, esse acompanhamento e essa descoberta desse clique, dessas minas de ouro que lá há, ou das coisas que as pessoas, se calhar, ou que neste caso as crianças, os miúdos, acham que aquele é que era o futuro e que afinal elas podem não ter características de base para serem muito bons nessa área? Jorge, falando-lhes francamente, não os iludindo em coisa nenhuma, não mentir, acho que a coisa funciona assim, ser muito, muito franco e ter a consciência de que a nossa opinião pode estar errada, mas dar a noção, pelo menos garantir que eles conhecem onde é que está a fasquia. Que isso é o ponto essencial. Quando o Jorge percebeu que tinha jeito para a comunicação,
Epá, foi qualquer coisa que lhe correu bem. Foi uma vitória pequenita, algures no meio da sua adolescência, que lhe fez, epá, isto eu senti-me tranquilo aqui. Então, e se houvesse um professor que me dissesse, olha, tu afinal não tens muito jeito para isto, e que essa avaliação não fosse uma avaliação tão certa, porque às vezes as coisas estão verdes ainda para nascerem. Sim, ou para crescerem. Mas nós conseguimos, acho que toda a gente consegue de alguma maneira, desde que eu tenho este problema, interessa-me por rigorosamente tudo, não há nada, eu tenho uma quantidade imensa de conhecimentos absolutamente inúteis que nunca na vida utilizarei. Esta cabeça, se eu pudesse formatar e tirar 80%, continuava a ter uma vida funcional absolutamente normal. Porque estou cheio dessas coisas e vejo tudo, percebo, procuro saber do que há para aí. E portanto é-me relativamente fácil quando vejo um miúdo que diz que vai ser guitarrista. Ok, tudo bem, mas houve estes tipos aqui. Tens aqui 36 tipos que estão na tua idade a fazer isto. A fasquia é esta, portanto, boa sorte nesse projeto. Isso no desenhar, nas ilustrações, na dança, eles adoram a dança e essas coisas todas, divertem-se imenso. Eu sei lá, eu tenho um campeão do mundo de tiro, tive um campeão do mundo, Santiago, campeão do mundo de tiro, portanto não estamos a brincar em serviço. Nós temos miúdos com capacidades absolutamente extraordinárias e quando nós começamos a ver, uau, ok, este tipo está noutro patamar, isso é bom termos as escalas devidamente no lugar, obriga-nos a sair à rua, e o que eu faço é isso, é ir vê-los nos seus jogos de voleibol, ir vê-los nos seus jogos de tiro ao alvo. Eu tenho uma miúda, a Ariana, em ginástica acrobática, que é uma coisa absolutamente prodigiosa, e portanto, é dizer, eles têm fasquias bastante, e faíscas também têm, mas têm fasquias muito, muito, muito grandes. Agora, quando nós começamos a ver que há uma autoilusão, que há uma certa visão muito romântica de que eu vou fazer isto e vou fazer aquilo, e não há suficiente trabalho, a coisa cai um bocado por terra, e nós tens a noção de que isto recorre. Alunos, por exemplo, tive alunos que faziam 3 vezes natação por dia. Acordavam tipo 6 da manhã, acordavam mais cedo para terem treinos às 6 da manhã, depois a meio da tarde e lá para o fim da tarde. Quer dizer, é uma coisa completamente... nós estamos a ver que violino, por exemplo, tive uma maravilhosa violinista a fazer essas coisas todas. Então, e quando alguém é... Quando alguém é extraordinário no tiro, extraordinário na dança, extraordinário em qualquer atividade, eu imagino que olhe para a escola como nós a temos agora, mais clássica e formatada, como algo eventualmente profundamente desinteressante em relação às suas habilidades, capacidades, talentos, possibilidades para além daquilo que é o consumo regular daquilo que nos dão na escola, normal. Não, isso é errado. Porque a escola não é... As pessoas têm sempre a ideia de que os alunos são pessoas que vão lá e recebem uma escola que está devidamente... Pronto, é aquilo, a escola não é nada disso. Isso nunca foi assim consigo, nunca foi assim com ninguém. Mas nós estamos todos com vontade de aceitar que a escola é assim, uma parede de conhecimento, de som que chega às pessoas de forma... Isso não é nada assim, não é nada. Cada um interpreta o seu contexto de aprendizagem da sua maneira. E, portanto, aquilo que nós temos é que o que me impressiona, Jorge, nessa visão um bocadinho estereotipada da escola, é que nós aceitamos tudo. Por exemplo, se nós formos ver um filme, sabemos todos de antemão que a pessoa que estava sentada ao nosso lado vai interpretá-lo de determinada forma e que nós interpretamos, reparaste naquilo, até eu não sei o que é que acontece consigo, mas quando eu vou ver um filme ao cinema com a minha mulher, eu estou ansioso para que acabe o filme, para que a minha mulher me explique o que é que foi o filme, porque ela consegue sempre encontrar ângulos que eu não vi nada e dizer, pois é isso, estou giro, repara, nem tinha pensado. E todos nós estamos completamente tranquilos, isto aconteceu a toda a gente, não é? Nós adoramos conversar com outras pessoas que passaram exatamente pela mesma experiência que nós e têm outra visão completamente diferente da nossa. Isso para nós é tranquilo, nem há dúvida, nem sequer é polémico, nem controverso. Com a escola... Não, com a escola nós achamos
que as pessoas todas vão lá, recebem uma parede unívoca pintada toda da mesma cor que desaba sobre os alunos e eles são todos soterrados. Isto é um insulto aos nossos miúdos. E é um insulto a nós, porque também fomos alunos e, portanto, isso não é assim. Cada um interpreta. Porque é que há alunos que adoram a escola e são tantos como aqueles que não acham tanta graça a isso? E, no entanto, estão a sofrer, gostei da palavra, mas estão a passar exatamente pela mesma realidade, quer dizer, tem maus professores, tem péssimos professores, tem ótimos professores, tem excelentes professores. Alguns dos professores que mais me ensinaram na vida eu lembro perfeitamente, o pior professor que tive na vida. E esse professor esclareceu-me imenso sobre um monte de coisas que eu não quero ser. Ora, isso tem uma utilidade muito, muito óbvia. E os miúdos fazem exatamente a mesma leitura. Podemos fazer aqui uma bitola entre o que é um bom professor ou um mau professor, ou melhor, como é que nós, como alunos, ou as crianças como alunos, percepcionam alguém como um bom professor, entenda-se, que gostam e que os fascina, e um mau professor que, se eles pudessem, mudavam de turma ou mudavam de dono daquela disciplina? Ok. Isso é outra resposta simples. Na maior parte dos casos, pelo que eu tenho percebido, o melhor professor é aquele que está mais tempo calado numa sala de aula. É habitualmente isso. Quanto mais calado ele estiver, na maior parte dos casos, a não ser que seja completamente negligente e mais tarde ou mais cedo há de ser tão infeliz que há de ir para o outro lado, mas... É aquele que escuta? É o que escuta. É o que escuta, em grande medida é isso. Então, mas o professor não está lá para falar? Não, ele não está lá para ensinar nada. O professor não é pago para isso. Um professor é pago para fazer aprender, que é outra coisa inteiramente diferente. Eu embirro um bocadinho com a palavra ensinar, porque, como sabe, ninguém gosta de ser ensinado, mas não há quem goste. Não há quem não goste de aprender. Isso é impossível, isso não existe. Essa coisa, tem um aluno que não aprende e tal. A única coisa que aconteceu é que nós não encontramos o ângulo certo para o trazer para dentro. E às vezes não é possível. Quer dizer, e falha-se, e erra-se, não há dúvidas sobre isso. Agora, aquilo que eu noto é que quanto mais nós tivermos esta noção de que uma sala de aula não é o lugar onde nasce o conhecimento, a melhor. Quanto mais nós tivermos a noção de que a sala de aula é o lugar onde chega o conhecimento dos outros, dos miúdos, e que nós possamos, digamos, recenseá-lo, orientá-lo, estimulá-lo no sentido de dizer isso é giro, mas não é tudo o que há sobre o assunto, ok? Tens isto e isto, não sei se conheces isso. E, portanto, começar aquilo, eu defendo muito a crescente invisibilização do professor. E a crescente invisibilização não significa que ele não esteja lá. Tem a mesma presença de que o Homem Invisível. Lembra-se dos filmes e das séries? Portanto, o Homem Invisível era o mais presente de todos os protagonistas do filme. E, no entanto, não estava lá. E, portanto, eu acredito muito nisto. Acredito muito em afastar-me, deixar os miúdos trabalhar e vê-los ali. E quando alguém está ali a derrapar alguma coisa, eu ir lá dar-lhes apenas um toquezinho e dizer, ok, não vais por aí porque isso vai-te fazer perder mais tempo. E como tu és como eu, não gostas de perder tempo. É essencialmente então, isso. Como é que são as aulas do professor? O professor dá aulas de História. Como é que são as suas aulas? Muito rapidamente. Acho muito interessante que eu já tive várias estações de televisão que vão às minhas aulas e dizem, desculpa, nós só podemos estar aqui 15 minutos. E estão lá sempre as 2 horas de tempo. Passam o tempo todo lá. E é divertido isso. Até já se tornou um fetiche meu. Quando lá vão equipas de reportagem ou qualquer coisa assim, começa a contar, deixa-me cá ver quanto tempo é que eles ficam cá. As aulas são sem ser a distância, portanto, eu sou muito low-tech. Durante muitos anos dei formação da introdução dos meios informáticos na prática docente e fui chegando à conclusão que estava a ajudar os professores a ensinar bem. E reconheço hoje que talvez a minha energia tivesse sido melhor orientada se eu tivesse procurado ajudar os meus colegas a fazer aprender melhor do que propriamente a ensinar bem. E, portanto, fui percebendo que muitas vezes a utilização da tecnologia, que eu adoro, tira demasiadas vezes o tapete para baixo dos pés, ou seja, é falível. E eu não suporto coisas falíveis porque não aguento a ideia de fazer perder tempo aos meus alunos e sobretudo meu, porque eu não sei se o Jorge está informado, nós vamos todos morrer. E portanto, como a vida é curtíssima, perder tempo é algo que eu não acho intolerável.
E por isso comecei à procura de ferramentas muito low-tech, que não carecessem de energia elétrica, nem de redes, nem de coisas nenhumas, e que fossem suficientemente funcionais. Então, normalmente, uma aula minha funciona assim. Eu tenho, vamos imaginar, um tema qualquer, quero falar sobre feudalismo, pronto, uma coisa que eles acham, eu estou-lhe a escolher um tema dos mais maçadores possível. A coisa que primeiro me faz eu vou estar 20 minutos a falar sobre o feudalismo, ok? E estou-lhe a falar de uma aula expositiva normal. Para mim, uma aula expositiva funciona assim. Eu estou 15, 20 minutos a falar sobre um tema, um bloco relativamente curto de conteúdos, e depois terminamos ali assim. Os miúdos, ao longo do tempo em que eu fui falando, têm 3 copos. Um copo vermelho, um copo amarelo e um copo verde. Se eles estiverem a perceber o que eu estou a falar e a entender, têm sempre o copo verde aberto. Se por acaso se distraíram porque, sei lá, por qualquer razão, uma miúda que passou, muita gira ao lado e eles olharam para lá, que é uma boa razão para não ligar ao professor de História, então eles põem o amarelo porque perceberam que não perceberam, e então põem o amarelo como quem diz, não se importa de repetir aquilo que disse porque eu não percebi bem, eu usou palavras caras. Alguma coisa que me passou aqui ao lado e que eu não percebi bem, eu distraí-me e agora voltei à terra e houve aqui um trecho qualquer que eu não sei de que é que estava a falar. Ou eu usei a palavra idiosincrático, por exemplo, e eles, pronto, acabou-se e terminou logo. Mas houve qualquer coisa assim. Eu não paro a aula, eu não vou falar com o aluno porque ele pôs o amarelo e ele não me vai fazer pergunta, ele não tem nenhuma pergunta para fazer, ele só quer que eu repita aquilo por outras palavras, ou quer saber mais sobre um assunto qualquer. E quando eu percebo aquilo, e tenho a visão da sala toda, e portanto vejo um amarelo aparecer ali, outro amarelo aparecer ali, então não avanço a matéria. Paro ali assim e continuo a dizer a mesma coisa, mas por outras palavras, eventualmente mais simples, mais esclarecedoras. E eles, o meu ponto de glória é quando eles pegam no verde e voltam a pôr o amarelo, como quem diz, professor, siga, já percebi essa parte. Se por acaso não perceberam mesmo e têm uma pergunta qualquer para colocar, então põe o copo vermelho. Aí a aula para mesmo e nós fazemos a pergunta. Então diz-me lá o que é que se passa. E ele faz a pergunta e normalmente quem responde a essa pergunta não sou eu, é algum dos que tiveram os copos verdes, porque se tu tens o copo verde, meu amigo, como eu costumo dizer, só há 2 tipos de pessoas que têm o copo verde. 1, aquele que está a perceber mesmo o que está a acontecer. 2, aquele que não quer que o chateiem. É tão simples quanto isso. E, portanto, é uma responsabilidade ter o copo verde, ok? Porque tarde ou cedo vai-lhe calhar a ele. E depois há uma outra coisa que nós fazemos, é que no fim desses 20 minutos, todos eles vão escrever um resumo daquilo que acabámos de dizer. Um resumo de 5 minutos. Tem 5 minutos, 5, 6 minutos para fazer aquilo. Não mais disso. Ponho uma pequena ampulheta de 5 minutos que tem lá. Eles ficam a ver as areias cair e quando o último grão cai, então é a altura de começar a ler tudo o que todos escreveram. E são distribuídos uns números de madeira que eu comprei numa loja de chinês. Portanto, se o Jorge for a uma loja de chinês e me encontrar lá a olhar para eu adoro lojas chinesas, adoro porque aquilo tem lá sempre coisas que são... se me encontrar parado a olhar para uma estante sem comprar nada e olhar para... é porque estou ali a pensar no que raio eu poderia fazer com este robe de flanela. Quer dizer, seja lá o que for, eu interesso-me por essas coisas. E então tenho 4, 5 conjuntos de números de 1 até 5 que distribuo por 5 alunos ao acaso, e tenho enfim, não sou eu que os escolho, é até uma forma completamente aleatória, que pode ser com um dado que eu tenho de 30 faces, ou algo assim do género, ou outras soluções que eu também tenho. E esses 5 mamíferos vão ser aqueles que vão dar notas aos depoimentos de cada um, não é? Portanto, cada um tem que fazer um resumo, logo tem um estímulo para pensar sobre a coisa e para, em vez de fazer um imenso lençol, tem que ser muito rápidos e concisos e ir direto ao assunto, e depois são avaliados entre os seus pares. Sim. No bullshit, portanto, eles têm que ir à Rui. E depois acontece uma coisa maravilhosa, Jorge, que é aquilo que interessou ao Jorge não interessou ao Rui, está a ver? E, portanto, vai-se fazendo ali um patchwork de tudo aquilo que foi dito, mas faz-se uma coisa que é aquilo que para mim mais importa, que é
pensar no que estivemos a estudar. Ou seja, se alguém corre o risco de dizer qualquer coisa que não estava certo, os colegas aparecem a dizer não é nada disso, era outra coisa completamente diferente, é por aí fora. E o que é que isto permite? Permite criar um ambiente de imensa segurança em matéria de erro, que é uma opção para mim. A sala de aula tem de ser um lugar onde o erro é acolhido com a naturalidade que o erro tem. Ou seja, a ideia é ir para ali errar. Aquelas salas foram construídas todas para que as pessoas vão para lá errar, não é acertar. E, portanto, a segurança de eu poder errar sem que nada me aconteça de mal é fundamental. Isto treina-se com o tempo. Isto não é logo à primeira, os miúdos primeiro querem brilhar e querem que tudo corra bem e tal, e vão percebendo que não vai correr bem, que vai haver erros e depois vão descobrindo essa coisa que eu acho extraordinária, de perceber que não, eu errei e isso não me trouxe nada de nocivo. E há um modelo cooperativo de ensino. Sim. É uma das coisas que me levanta sempre dúvidas, isto, por exemplo, olhando para os últimos anos do ensino secundário, 10º a 12º ano, em que os miúdos estão todos a competir por notas e que parece que estamos a ensinar as nossas crianças a competir para um mundo que nos está a dizer que cada vez mais quer um mundo colaborativo e ao mesmo tempo estamos a dizer arrisca para errar porque se errares evoluís mais e por outro lado só há lugar para os excelentes. Como é que nós lidamos com estas contradições todas? Da mesma maneira como lidamos com todas as contradições que o mundo tem, porque isto não é um planeta onde tudo funciona de uma forma congruente ou coerente. É claro que não. Mas já agora está a introduzir um tema que nos vai demorar pelo menos 15 minutos a aflorar de uma forma superficial. E eu estou a ver aqui que já vamos com 23 minutos de conversa, portanto não sei se quer mesmo entrar por aí, porque isto vai demorar imenso. E tenho muita coisa escrita e pensada sobre esse assunto. Portanto, aquilo que lhe quero dizer já é o seguinte: os exames são, na maior parte dos casos, uma espécie de grande Normandia com cadáveres amontoados na praia. É tão simples quanto isto. E, portanto, nós temos ali, se quiser saber sonhos destruídos, é ir à procura de todos estes miúdos que ficaram ali na praia. Se deve haver competição, o mais possível. Sou todo a favor da atenção, sou todo a favor dos exames, uns exames no sentido de garantir que os miúdos se colocam em situação de tensão e que têm de resolver essa situação de tensão. Eu sou todo favorável à ideia de criar esses momentos de tensão. Por exemplo, deadlines, a ideia de haver milestones, a possibilidade de nós sabermos o que é que tu devias ter feito agora, onde é que estava. O trabalho de pares, por exemplo, uma das coisas que eu faço, aquilo que eu lhe falei é apenas uma solução habitual, mas aquilo que nós fazemos muitas vezes, por exemplo, é utilizar os whiteboards. Os whiteboards em vez de ser um aluno a escrever o resumo dos tais 15, 20 minutos que eu estive a falar, são 2, 3, 4 miúdos que se sentam em redor de um whiteboard e que escrevem fazem o resumo em conjunto. Eles os 3, os 4 fazem os resumos em conjunto e depois têm que o ler em frente da turma e, portanto, não há ninguém parado. Nas minhas turmas nas minhas aulas não há nenhuma possibilidade de alguém se encostar ou o que quer que seja, porque tarde ou cedo acaba por se perceber que ele não está ali a fazer nada e isso para eles também é uma coisa que normalmente não gostam nada. E por isso a ideia, no fundo, é estar constantemente a dar-lhes tempo de respirar e que não estejam a ouvir sempre um Palermo a falar, como eu, e que eu tenha também a possibilidade de recolher-me um bocadinho e esperar que os miúdos vão produzindo conhecimento, porque só assim é que se aprende, é produzir conhecimento. Nós estamos a utilizar uma plataforma de gravação de áudio depois do Jorge ter experimentado 724, quer dizer, é tão simples quanto isso, e só chegou a este nível de síntese, que não é esta que eu vou querer, para usar a linguagem hegeliana, é um bocado, quer dizer, é isto, quer dizer, interessa-me, eu sei isto porque eu cheguei a essa conclusão. E, portanto, é tentar proporcionar aos alunos um contexto de aprendizagem em que eles percebam que eles são os produtores do seu próprio conhecimento. Se o fizermos assim, para nós é incrivelmente gratificante como professores. Corremos mesmo o risco de não nos tornarmos chatos, que é uma coisa que sempre existe, e é tudo muito amável, Eu dou aulas há 30 anos
E nunca na vida tive um aluno que, sei lá, que tivesse que pôr na rua ou algo assim. É muito vulgar irmos todos para a rua, isso é, levá-los todos, vai tudo para a rua, muitas vezes. Agora, sempre está assim um tempo que não é muito sol, nem muito, eu estou sempre muito atento a isso, porque a possibilidade de irmos para a rua é sempre uma grande responsabilidade pedagógica, ou seja, quando nós levamos os miúdos para a rua, vamos ter que perceber que vai haver uma enorme quantidade de estímulos que fazem com que eles não estejam concentrados naquilo que é suposto estar. E, portanto, o lugar onde eles têm que estar é também ele muito escolhido, obriga-me a muitos passeios naquela escola para saber o que é que está a acontecer atrás de mim quando eu tenho de estar numa situação em que só eu é que falo, quer dizer, portanto, tudo isto envolve sempre um grau de entendimento entre alunos e professores que é crucial. Como é que esse entendimento se garante? Fazendo mais coisas do que é habitual, julgo eu. Acho que eu vou aos sítios onde os meus alunos estão, não é? Eu não estou, os alunos não existem pessoas e essas pessoas têm outros interesses para além da escola. A escola é uma pequena fração daquilo que é que são os interesses da sua vida. O que é que vai à procura nesta demanda? Vou aos recitais deles, vou às competições deles, aos aniversários deles, e quando convido, evidentemente, eu sou padrinho de casamento de 2 deles, e portanto há aqui uma série de coisas que acontecem para além. Eu não consigo ter a visão isso pode parecer-lhe muito, muito lírico e fofinho, mas a questão é essa, eu não consigo olhar para um aluno e perceber que ele é meu aluno, quer dizer, isso não me diz rigorosamente nada, não me serve para nada. A relação hierárquica que existe entre mim e os meus alunos tem que ser determinada pelo meu saber. Se eu souber mais do que eles, essa relação é justa. Se por acaso eles sabem mais do que eu em relação a determinado assunto, nasce uma outra relação hierárquica entre eles onde eu estou abaixo. E portanto, eu não tenho nada a noção de que ponham-me a disparar num campo de tiro com o Santiago e vão ver quem é que ali, qual é a hierarquia que se estabelece ali. Ou a ginástica acrobática com a Ariana. Portanto, é tão simples quanto isto. E, portanto... Então, e como é que é a questão das notas? É o cabo dos trabalhos ou é muito fácil avaliá-los? Muito participado, sempre participado. É a ideia de que eles têm... É um ato comunitário? É um ato participado. Eu não chego lá e termino... Eu nunca me lembro, em 30 anos de carreira, de ter levado as notas no final de um período, debatê-las com os alunos e não as modificar. Isso nunca me aconteceu na vida. Porque eu avalio os meus alunos de acordo com alguns critérios que têm de ser participados, que são subjetivos. Por exemplo, a oralidade, atitudes e valores. Bem, então aqui, onde é que nós vamos? Mas atitudes e valores não é nada assim também tão esotérico e tal. Isto é impossível de avaliar. Não, é possível de avaliar. Se eu viesse para esta entrevista a dizer uma série de asneiras e palavrões e coisas, e o Jorge olhar para mim, bem, isto vai para o ar, mas vai mesmo para o ar, vai desaparecer, não estou para isto. E não estou para ou com uma arrogância, ou tão humilde que não aparecia, ou qualquer coisa assim. Quer dizer, isso para si era este homem não me serve para nada, ponto final, não me interessa. Para mim não me interessa, quando não me interessa, podem interessar outras pessoas, mas para mim não interessa. E portanto, aquilo que é isto não é nada também tão extraordinário. Agora, acho que deve ser participado. Porquê? Porque deve ser avaliado por quem esteve na aula. Ora, quem é que esteve na aula? Fui eu? Não. Fui eu e eles todos. E os alunos? Portanto, o que eu faço, eu dou muita importância mais à heteroavaliação do que à autoavaliação. Muito mais. Quanto é que achas que tu mereces? Isso a mim, com toda a honestidade, há tantas variáveis aqui que podem fazer com que o aluno seja ou mais humilde do que deve ser, ou mais arrogante do que deve ser. Há aqui tanta coisa que pode servir, ou não querer, por causa do efeito de coorte, estar ali com os colegas e não querer dar o ar de quem quer uma nota superior, ou há tantas variáveis que podem tornar isto falível, que não me interessa muito a autoavaliação, confesso. Agora, a heteroavaliação, por exemplo, imagine, eu distribuo os alunos em 5 classes, por exemplo, 20, 40, 60, 80 e 100, por exemplo. E vamos saber, ok, em termos de oralidade, quem é que acham que deveria estar na gaveta dos 80 ou na gaveta dos 60? E os melhores aparecem logo com muita transparência, isto é, aqueles que são muito bons em oralidade, seguramente eles são vistos pelos pares imediatamente nesse critério. Tunga, é que nem há dúvidas, percebe? Facilita imenso. E depois, a mim, pelo menos, não sei como é com outras pessoas, mas a mim, ajudam-me claramente a pensar. Eu percebo coisas que... Não tens razão. Isto é assim. E dir-me ao Jorge, então, mas não tem um registro das participações orais ao longo do... Sim, tenho.
Mas mesmo assim, eu encontro sempre soluções melhores que os meus alunos me vão dando. Sempre, sempre, sempre. É inexorável. Há sempre uma ideia. Professor, está aí sei lá, o Joaquim está aí nos 80%, e eu acho que ele às vezes também podia participar mais do que isso. E, por exemplo, está no mesmo. A Ariana participa muito mais do que o Joaquim, e está na mesma gaveta e tal. E eu aí tenho que ir... E isso cria um estímulo de parte a parte entre pares para eles próprios também melhorarem nesses pequenos pedaços de avaliação. Ajuda tudo, melhorem tudo. É que não é apenas eles perceberem que o que é suposto que façam nesse domínio da avaliação, mas é mais do que isso. Desenvolve o seu sentimento de solidariedade, de responsabilidade e até de cidadania. Que é esta coisa de ser responsável, sabe? Esta coisa de ser responsável nos dois sentidos. Eu devo-me responsabilizar pelos meus atos, mas mais do que isso, eu devo responsabilizar os outros pelos atos que têm. E, portanto, eu vejo nisto inúmeras vantagens, inúmeros benefícios, não apenas nesta questão, sei lá, dos valores éticos que tudo isto encerra, mas também na precisão das notas, na precisão da classificação. A classificação fica mais precisa com a colaboração deles. É claro que há sempre depoimentos que são extravagantes, excêntricos, mas todo o resto da turma se reage imediatamente quando alguma destas excentricidades surge no meio desta conversa. Quando alguém tem a idade de profissão que o professor tem, sobram-lhe na mente casos onde essa afinação desse processo redundou em notas injustas para quem ensinou e na sua decisão final, apesar desse processo muito afinado e comunitário de ver como é que está o padrão de cada aluno e que classificação mais justa é que deve ter? Não. Só tenho para lhe dizer não, porque é mesmo assim. Injusta era a classificação que eu levava inicialmente para estas aulas, está a ver? E essa é que a vantagem é esta. A vantagem, para mim, são coisas muito intransmissíveis, reconheço. Agora, o que eu vejo é que eu melhoro a precisão da minha avaliação e corrijo a possibilidade da ocorrência desses erros com estas conversas e com esta discussão. É porque mesmo aquela pessoa que seja muito tímida e que não quer e tal, está ali a ser de alguma maneira exposta e estão a debater a nota dessa pessoa ali em público. E isto traz-me, evidentemente, também um sentido de responsabilidade, porque as pessoas não se sintam demasiado expostas, mas obriga-me a perceber que claramente traz vantagens que não são despiciendas. E, portanto, dou muito valor a essas aulas, não as dispenso, porque até por interesse absolutamente funcional. Claramente olha para os seus alunos como uma audiência, medindo os seus níveis de interesse e procurando uma grande interação. Então, e as emoções? Como é que é esse jogo das emoções? Há o dia em que estamos tristes, o dia em que estamos mais fora da mãe, se calhar até portar-nos mal, mais com graça, mais tristes. As emoções jogam esse papel nessa comunidade, nessa escola, nessa sala de aulas? Tudo é o ponto essencial. A primeira coisa é: o Jorge nunca expõe as suas emoções num ambiente que não considere seguro e um ambiente que não considere respeitador. Isso não vai acontecer nunca. Portanto, se tiver um ambiente, uma atmosfera dentro de uma sala de aula onde percebe que as pessoas não são de confiança, as suas emoções vão ficar aí metidas dentro de si. E, portanto, aquilo que eu tenho sentido é que quando uma aluna se chega ao pé de mim e no início da aula me diz: professor, eu estou com o período menstrual e tenho não estou bem, isso para mim, eu estou-me rigorosamente nas tintas para o período menstrual da miúda, zero. Aquilo que eu interpreto é uma coisa muito, muito mais importante para mim, que é: esta pessoa confia em mim a este nível, a este ponto. Quando eu tenho, enfim, conversas com os encarregados de educação, agora com o Zoom é excelente porque podemos encontrar-nos quase, enfim, com uma regularidade muito maior do que fazíamos antigamente, nem tem nada a ver, e com muito mais conforto para todas as pessoas.
Enfim, eu não aceito e instruo os encarregados de educação da minha direção de turma, enfim, não aceito que qualquer acontecimento importante numa família me não seja comunicado. Isso não... Porque há um impacto direto no processo de aprendizagem e na vida comunitária na escola. Absolutamente. Tem de haver mas sobretudo na vida da família, não é? Como é que se portam as famílias, já agora? Eu não tenho especial razão de queixa. Preocupa muito os pais a menos. Isso é que me preocupa. Pais a mais não me preocupa. Nem carne nem peixe. Quem não vai, percebe. Quem não aparece. Isso é para mim, o maior problema de todos. Porque os pais têm mesmo muita importância. Por aquilo que lhe disse há bocadinho, que a escola faz parte de uma pequena fração do que é a vida destes miúdos. E, portanto, quando eles não aparecem, quando os pais não aparecem, é uma frustração muito grande e já me obrigou várias vezes a ir à casa das pessoas porque quero saber e tal. E isso é muito relevante e muitas vezes não tem a ver com... eles não se preocupam com os filhos, ou não tem a ver com... eles não dão importância à cultura, não dão importância à escola, nem tem tanto a ver com isso. Têm vidas difíceis. Têm vidas difíceis, está a perceber? Têm vidas difíceis. Têm vidas que não lhes permitem outra coisa. Têm comida para pôr na mesa, estão a brincar, ok? Há coisas que têm importância, outras que não têm. Quando eu tenho aulas por Zoom e vejo os meus alunos com bebês ao colo, aquilo tem que me fazer perceber que os pais estão a poupar algum dinheiro em creche e não sei o quê, e não têm apoio para isso, a perceber. E, portanto, nós temos aqui... a escola é a primeira montra de todas as crises. É aqui que tudo aparece mais rapidamente, diretamente. É as sapatilhas que não têm, é os livros que não têm dinheiro para comprar, é isto e aquilo. E, portanto, nós temos que ter aqui... Repare bem, para ter a noção de como isto é verdade... As escolas fornecem refeições, ok? Durante a crise, as escolas foram a entidade que continua a fornecer refeições. Não é para isso que serve uma escola. Já agora, qual foi o impacto da Covid com os alunos a ter que estar em casa, tendo aulas através de Zoom ou outra plataforma qualquer? Os que tiveram, os outros que se calhar até nem computador tinham para ter. Qual foi o impacto? Estou a pensar em particular nas crianças mais desfavorecidas. Foi o horror da rotina. Eles odeiam a rotina como você e eu. A ideia de podermos saber o que vai acontecer, ter a certeza de tudo o que vai acontecer, não haver nenhum elemento inesperado, não haver nada de entusiasmante numa aula, é insuportável, é intolerável. Aquilo que eu gosto de provocar nas minhas aulas é justamente isso, a ideia de que vai acontecer qualquer coisa que eles não sabem o que é. Por exemplo, quando eu levo uns whiteboards individuais. Os whiteboards individuais é uma coisa diferente, é quando eu quero fazer consolidação de conhecimentos. Por exemplo, dei uma matéria, uma parte qualquer, aqui há uns tempos, e agora quero saber se eles perceberam as coisas que eu estou a dizer. E que a história, se perceberam a história... Então faço-lhes perguntas assassinas. Eles têm que escrever num seu quadro, às escondidas do colega do lado, têm que escrever uma única palavra e depois levantam, quando eu digo 1, 2, 3, eles levantam aquilo e ficam a ver o que é que cada um escreveu e tal. E portanto estão sempre a acontecer coisas, está sempre a acontecer coisas. Não há... pode haver tempos mortos, mas é para rirmos ou para brincarmos com qualquer coisa assim do género. Eu não tenho nenhum problema com os tempos mortos, desde que eles... Não há tempos mortos desde que se consiga aliar. Eu sou acredito muito na beleza que resulta quando a inteligência e a estupidez estão aliadas, sabe? Quando a parvoíce e a cultura se juntam, são os melhores momentos que nós temos na vida. Por isso é que gostamos tanto de comédia e de stand-up comedy e escolhemos uns melhores do que aqueles, porque não queremos anedotas que acabem rapidamente. Às vezes nem queremos aquele comediante que nos faz ter muitas gargalhadas, mas aquele que nos faz rir durante o resto da semana porque nos fomos lembrando de um determinado contexto. E eu gosto muito que isso aconteça nas minhas aulas, gosto muito que eles percebam que a parvoíce é completamente aceite e que é intolerável não ser culto na parvoíce, é intolerável, isso é insuportável. Que a exigência tem que se tu queres ter graça e dizer umas coisas giras, tens que ler muita coisa. E era isso que tinha a ver há bocadinho também com aquilo que o Jorge perguntou há bocadinho. Como é que se interessa um campeão de tiro pela escola? É ele fazer, é tentar fazer-lhe perceber o que é a beleza do Laocoonte.
o que é compreender o abstracionismo do Kandinsky, tentar essas coisas, dar-lhes acesso à excitação de um Wagner ou à intimidade de um Chopin, quer dizer, eles compreenderem o que está a acontecer à sua volta é uma coisa fundamental. Quando eu recordo de um teste que dei uma vez ao 11º ano, a única coisa que eles tinham que fazer era de ouvir uma peça do Chopin e depois fazerem uma longuíssima descrição do que era o romantismo. Quer dizer, e, portanto, este é top, eles têm de compreender o que está à sua volta. É para isso que serve a escola, é para isso que serve a cultura. Eu não distingo escola de cultura, não faço distinção nenhuma entre uma coisa e outra. A questão é esta, é nós estarmos à procura de fazer com que os miúdos compreendam tudo o que se passa em seu redor e assim conseguirem dominar aquilo que vai acontecendo à sua volta, e que as coisas têm uma razão de ser e que existem ideias por trás de tudo, que esses headphones que têm na cabeça são ideias que foram lançadas por alguém que tem um histórico de defesa de pessoas, de erros constantes, coisas que não resultaram e que não chegaram até às orelhas das pessoas, mas que fazem parte da construção de tudo. Esta tinta que pinta as paredes tem uma química que foi estudada e preparada por pessoas. Há todo um processo de fabrico. Eu quero que as pessoas conheçam tudo, desde o que é o alcatrão até aos quasares. Eles têm que perceber que existe interesse em rigorosamente tudo. Portanto, uma mecânica da curiosidade para que as pessoas possam aprender e desenvolver o seu conhecimento. Hoje, cada vez mais estímulos, os telemóveis, os YouTubes, as Playstations, poder fazer uma lista quase infinita. E, no entanto, o professor escolhe escrever livros. Escrever livros para quem? Alguém os vai ler? Escreveu o quê? Eu escrevi várias coisas, felizmente. Tenho escrito escrevi um livro sobre estas minhas experiências como professor, que se chama Cá Dentro, o lugar da escola dos nossos miúdos, pela Guerra e Paz. E que é um livro que me dizem, hoje por acaso li uma crítica que foi feita e que diziam que era uma injeção de energia para professores e para pais e até para alunos. Isso é uma coisa que me deixa muito contente. É um livro de receitas de como bem fazer e que métodos é que foi experimentando, testando e errando e bem fazendo ao longo do tempo. Essencialmente essa ideia que lhe dizia há uns tempos, de tentar fazer com que o ambiente, que o contexto de aprendizagem tenha o selo safe and clean. Isso é muito importante para mim. É bom que as pessoas percebam como é que isso faz. É um livro completamente anacadémico, como eu costumo dizer. Não tem bibliografia nem citações de ninguém. Acho que não deve ter citações de quase ninguém. Mas é um livro que faz, digamos assim, uma espécie de relato do que deve ser a visão que nós temos sobre os nossos alunos, e que com muita alegria vi que o Sr. Secretário de Estado da Educação também o entendeu como um livro que valia a pena ler-se, e isso é importante também porque representa uma certa visão da escola que eu partilho. E também publiquei, está mesmo agora a sair um terceiro volume de uma coisa que se chama Contos Arrepiantes da História de Portugal. E que é uma maneira divertida de olhar para a escola, que são livros, já o despreitei, com caricaturas, com desenhos, com uma textualidade que aproxima de alguém que não quer, se calhar, livros com muitas letras. Não sei, acho que sim. Acho que é um livro que tem as ilustrações desse palerma chamado Hélio Falcão, um ilustrador premiado que desenha tão maravilhosamente que quem abrir o livro não vai querer ler texto nenhum, e com toda a razão. Eu, por exemplo, sou uma dessas vítimas, já não leio os meus próprios textos há imenso tempo. Mas os livros são muito bonitos. Isso são. Eu estou entusiasmadíssimo com o que vem a seguir. Saíram já dois. Um chamava-se A Idade Média Medonha. São livros publicados pela Nuvem de Tinta, pela Penguin, a portuguesa, e são livros de que tenho muito orgulho e que escrevi convidando também um amigo meu que tem um bocadinho a mesma visão do que a escola e do que a cultura deve ser, um irmão de alma chamado António Fernando Nabais, e escrevemos-lo a quatro mãos, e depois com mais duas mãos do Hélio
percorremos os momentos mais terríveis da história de Portugal, com muito rigor, com o máximo rigor possível, mas também com a maior, como é que eu ia dizer, leveza. Acho que é importante isso tudo, sem cair na palermice de imbecilizar o leitor, portanto, com palavras difíceis lá pelo meio para que eles vão à procura, mas sobretudo com a ideia de que é possível contar a história de uma forma muito, muito divertida e ao mesmo tempo exigente. Afinal, uma boa história é sempre uma boa história, e a história de Portugal e do mundo está cheia de boas histórias. Mas não basta um saco cheio de personagens e factos, é preciso depois ajustar esses ingredientes para quem falamos. Sem audiência não há comunicação, e sem ninguém interessado não há nenhum herói que sobreviva.